Boa noite, a paz do Senhor Jesus seja convosco. Amém, é um privilégio estar com vocês aqui nessa noite, que alegria receber tantos amigos, tantos irmãos, e uma noite festiva, porque é domingo, a semana está começando, e nós entendemos que tudo começa em Deus, como nós acabamos de declarar, e nós estamos começando a nossa semana, declarando mesmo que tudo o que vier a acontecer, não tem a ver conosco, tem tudo a ver com Ele. Então louvamos a Deus, porque estamos começando mais uma semana na presença dEle. Nós queremos agradecer também, e celebrar e saudar também a todos aqueles que estão nos acompanhando pela transmissão ao vivo. Nós estamos muito felizes com a sua presença. Meu nome é Marcelino, eu sou o pastor da Igreja Batista Central, e eu tenho aproximadamente 1,72 m, eu estou portando uma calça jeans, eu estou usando uma camisa cor bege meio escura, eu tenho um cabelo um pouco liso, mais ou menos, está penteado para o meu lado direito, eu estou portando um microfone, à minha frente tem um púlpito de vidro, uma garrafa d'água na cor verde, atrás de mim tem uma parede cor preta e uma cruz de madeira com a sua base iluminada. Portanto, você que está nos acompanhando e tem algum tipo de deficiência visual, eu acabei de fazer a minha autodescrição para dizer que você também é muito bem-vindo a essa celebração. E se você está conosco aqui e tem alguma dificuldade visual, talvez está aí atrás e não consegue enxergar bem, ou talvez não está escutando bem por alguma deficiência auditiva, por gentileza, levante as suas mãos e nós teremos todo o prazer em trazer você um pouco mais à frente. Algum irmão da igreja, por favor, equipe de apoio, por gentileza, tem uma jovem lá atrás, por gentileza, troque de lugar, peça para ela vir um pouco mais à frente aqui, mantenha a mão levantada aí, ó, para a equipe de apoio te acompanhar, isso, joia. Você é muito bem-vinda, viu? Está ouvindo bem? Está me enxergando bem? Glória a Deus, aleluia. Queridos, nós queremos agora celebrar Jesus pela vida das nossas crianças. Eu queria pedir todas as crianças até 10 anos de idade que viessem aqui à frente, por favor. Aê, Caleb e o seu Tiranossauro Rex. Faz aí, Caleb. Isso. Só não pode morder os amiguinhos, tá bom? Morde a mamãe em casa. Glória a Deus. Os voluntários estão aqui já também? Bom te ver, Lelê. Pronto? Vamos lá? Estende suas mãos para cá. Você que está nos acompanhando e tem alguma deficiência visual, nós estamos recebendo as crianças da central aqui à frente. Nós temos aproximadamente 15 ou 20 crianças aqui. E nesse momento a igreja está levantando as mãos para orar por elas. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos pela vida de cada criança, nós abençoamos os nossos filhos, netos, sobrinhos, amigos, vizinhos, e nós pedimos a Deus que o Senhor use nessa noite o culto das crianças, lá na Central Kids, para ministrar poderosamente ao coração de cada uma dessas crianças. Ó Deus, que a tua palavra entre no coração delas e faça morada e transforme aquilo que precisa ser transformado, e que elas desçam ainda mais convictas da fé que elas já receberam em Cristo Jesus através dos seus pais. Nós as abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Agora as crianças vão passar aqui pelo corredor, ó, Caleb, vocês vão passar aqui pelo corredor, pelo meio, tá bom? Vocês não vão para o cantinho não, vai ali dar a mão a titia ali, vai lá. Isso. Aí as crianças vão passar pelo meio do corredor, e você que está aqui vai aplaudir, você que está aqui vai aplaudir, mas não apenas aplaudir, porque elas não são artistas somente, elas são artistas também, só faz arte, mas
elas são também servas de Deus, profetas, ministros do Senhor. Então, quando elas passarem aqui no meio do corredor, além de você aplaudir, você vai liberar palavras de bênção sobre a vida das nossas crianças, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? 1, 2, 3. Glória a Jesus. Talvez você achou engraçado quando eu comecei a me apresentar aqui, me descrever visualmente. E a primeira vez que nós fazemos isso aqui no culto da Central. E eu preciso te explicar o que está acontecendo. Eu preciso te explicar o que está acontecendo. A Bíblia diz, foi Jesus, o nosso Senhor e Mestre, que diz: vão pelo mundo inteiro, façam discípulos em todas as nações. E quando Jesus dá essa ordem para os seus discípulos, e ele usa lá o nome nações, na verdade, Jesus não estava falando apenas de países diferentes, ele estava incluindo os países diferentes. Mas Jesus estava dizendo para aqueles discípulos ali, naquela colina, enquanto ele se preparava para subir ao céu de volta, ele estava dizendo: todos precisam me conhecer. Todos precisam me conhecer. Todos precisam ter acesso à minha palavra, ao evangelho que eu deixei para vocês. E nós abraçamos isso como igreja, e nós abraçamos essa causa. Por exemplo, semana passada nós estivemos aqui celebrando o encerramento da campanha Casas de Paz. E quando nós entramos nas casas das famílias para fazer a casa de paz, nós estávamos ali cumprindo uma ordem que Jesus nos deu, de ir a todos os lugares, aonde tivesse pessoas, e fazer ali discípulos. Tem alguém da casa de paz aqui? Levanta a mão. Aí, ó. Vamos aplaudir esses irmãos aí, gente. Olha aí, ó. Quem recebeu uma casa de paz aí? Isso. Olha aí, ó. Pronto. Vocês percebem, líderes, quando eu fico lá futucando, dizendo para vocês, não acabou não, ó. Está só começando. A semente foi lançada e agora que ela começa a germinar. Então, quando nós fizemos as casas de paz, irmãos, nós não estávamos preocupados com número, não. Nós estávamos ocupados com a nossa missão de fazer discípulos. Ocorre que tem uma nação que a igreja tem ignorado. Jesus diz: vão e façam discípulos em todas as nações. E tem uma nação ou algumas nações, alguns grupos, que a igreja tem ignorado. A igreja tem ignorado os cegos, a igreja tem ignorado os surdos, a igreja tem ignorado as famílias atípicas. O que é uma família atípica? É uma família que tem alguém com autismo, com TDAH, com síndrome de Down. E por que eu digo que a igreja tem ignorado isso? Tem ignorado porque a gente acha que já está tudo certo, está todo mundo entendendo, mas deixa eu te dizer, quando eu pego um microfone aqui para falar, e tem um deficiente visual aqui, ou assistindo o culto online, ele está lutando para tentar construir uma imagem de quem está falando. Quantos entenderam isso? Porque ele não quer ouvir um microfone, ele quer ouvir uma pessoa. Então, quando eu comecei a dizer para ele aqui, meu nome é Marcelino, pastor da Batista Central, tenho mais ou menos 1,72 m, estou vestido uma roupa assim, ele está construindo uma imagem. Quando eu começo a falar com ele, agora não é um microfone falando com uma pessoa, é uma pessoa falando para outra pessoa. E deixa eu te dizer, o que tem mais poder de persuasão e transformação? Um microfone ou uma pessoa? Uma pessoa. Nós ignoramos uma nação que está crescendo cada vez mais, que são os autistas. E por que nós ignoramos? Porque eu digo com muito respeito e amor que eu tenho à Central. Nós ignoramos porque nós não nos preocupamos, por exemplo, que dependendo do grau de autismo, essa caixa de som aqui deixa o autista louco, assim como os fogos de fim de ano. E a gente não está nem aí, a gente quer mais é que o som estoure, não é isso?
Sim ou não, igreja? Não estou brigando com você, estou levando você para um outro nível, amém? A gente não se preocupa com se tem um autista aqui no nosso meio, porque a gente aglomera esse monte de gente nesse auditório como se fosse a coisa mais bonita do mundo. Eu estava falando na recepção, já passou da hora da gente voltar para o nosso culto de 5 horas. Por quê? Porque eu não estou preocupado com um auditório lotado de pessoas. Eu fico muito mais feliz se uma família atípica entrar aqui e ficar tranquila, sentando com o seu filho ali do lado, ali, sem o desespero de ter um monte de gente embolada do lado dele. Quem entendeu, diga amém. Mas a gente acha que igreja top mesmo é entupida de gente, percebe? E aqui, muitas famílias de autistas vieram à central um dia e nunca mais voltaram. E não é porque o culto foi ruim não, pelo contrário, elas disseram: pastor, que culto, pena que eu não consegui ficar até o final. Pastor, que palavra, pena que eu não consegui ouvir toda. Pastor, que... Mas sabe por quê? Porque muitas vezes nós ignoramos algumas nações que Deus nos mandou ir ganhar para Jesus. E nós estamos decididos como igreja a não perder ninguém. Não perder ninguém com autismo, não perder ninguém com TDAH, não perder ninguém com problema no cromossomo 21, não perder ninguém com síndrome de Down, não perder ninguém que seja surdo. E quando você menos, presta atenção, quando você menos esperar, vai ter alguém aqui interpretando o nosso culto em Libras. Pastor, mas não tem ninguém surdo. É verdade, não tem ninguém surdo aqui, mas sabe o que as estatísticas dizem? Os surdos vêm quando tem Libras para eles se entenderem. Não é eles vêm e a gente oferece Libras, não, a gente começa a transcrever o culto em Libras e alguém diz para eles: pode ir lá na central, que lá você vai entender tudo, porque tem alguém lá transcrevendo o culto em Libras e dizendo oi. Nós estamos dispostos a não perder nenhum surdo. Você sabia, e eu vou te assustar agora, você sabia que a Serra tem a maior população surda do Espírito Santo? E nós não estamos nem aí para eles. Mas um dia, se eles morarem perto da nossa casa, um dia, se eles morarem perto da central, um dia, se eles souberem da existência dessa igreja, um dia, nós chegaremos diante de Deus e Ele vai nos cobrar os surdos que nós conhecemos e não nos importamos com eles. Nós não nos preocupamos com os deficientes visuais. Não nos preocupamos. Porque se um deficiente visual vir sozinho aqui, chegar no meio do culto, como é que ele senta aqui? Como é que ele entra, gente? Já não entra. Não sabe nem para onde ir. E talvez ele tropece nos buracos que tem ali na entrada do prédio. Mas a gente não está se importando com ele, portanto que a gente entrou e sentou aqui, né? Nada disso. Jesus disse: todos. Diga para o seu vizinho aí: todos são todos. Todos são todos. E se crianças com autismo chegar aqui, ou se crianças com TDAH chegar aqui, e elas tiverem uma crise por causa da escuridão, por causa de muita luz, porque a gente nunca sabe, uma hora é a escuridão, outra hora é muita luz, se elas tiverem uma crise por causa do som, se elas tiverem uma crise por causa de muita gente, nós não temos, e já passamos por essa experiência aqui, de não ter uma salinha preparada para ele sentar lá, respirar, beber uma água, se acalmar e poder voltar aqui. Todos são todos. Todos são todos. Por isso, nós estamos dispostos como igreja a não perder ninguém e incluir todos. Todos. Vamos começar agora, já começamos. Vamos começar o nosso programa Incluir. É um programa de atendimento, de apoio, de assistência neuropsicopedagógica às famílias que tem alguma criança com autismo. Nós estamos conseguindo mobilizar pessoas profissionais para se juntar a nós nessa tarefa de servir a essas famílias. Uma consulta, você não faz ideia de quanto custa. Uma terapia, você não faz ideia de quanto. Sabe por quê? Porque não bateu na sua porta. E você acha que está tudo bem. Por que a igreja vai se preocupar com isso? Eu não preciso, você não precisa, mas nós temos pelo menos 42 famílias em Carapina Grande.
precisando de terapia e não começaram ainda, e o filho está envelhecendo, e sabe o que os neuros dizem? Que quanto mais envelhecerem sem começar a terapia, mais difícil é desse autista ter uma vida normal, e nós não estamos nem aí, porque a nossa vida está normal. Ah, mas eu estou orando por eles. Então, oração. Você começa orando, mas você tem que terminar com uma ação prática na vida dessas pessoas. Eu quero chamar a central a somar forças comigo para a gente não perder ninguém. Para qualquer um que entrar por aquela porta, seja um deficiente auditivo, seja um deficiente visual, seja uma criança com TDAH, seja uma criança com síndrome de Down, seja alguém paraplégico, tetraplégico, que a gente diz que não entende nada, acha que a pessoa está vegetando, e não está. Ontem eu ouvi a história de uma família, que o filho sofreu uma queda do telhado, e ficou totalmente, aos olhos dos homens, como eles dizem, né? Vegetando. Alguns dizem até assim, alguns dizem equivocadamente, está inútil, fulano ficou inútil. Ele não entende nada. Não adianta pregar o evangelho para essas pessoas. E eu até me questionava mesmo, Senhor, a tua palavra diz que Deus não quer que ninguém se perca. Como é que uma pessoa dessa vai entrar no céu? Aí um dia alguém tentou me explicar, dizendo, não, mas ele é inocente. Não, ele não é inocente não. Ele não é inocente. Ele tem um entendimento, ele não consegue corresponder a certos estímulos, mas ele tem um entendimento. E eu ficava perguntando, aí ontem eu recebi a resposta sobre isso. A gente ouviu um testemunho lá na conferência de inclusão, de uma família que teve o filho teve um acidente gravíssimo e ficou totalmente paralisado, mas os pais crentes decidiram que toda noite ele só iria dormir depois que eles sentassem do lado dele, abrisse a Bíblia, contasse uma historinha e orasse por ele. E esses pais, contando isso para algumas pessoas, eram até questionados do tipo, mas ele não entende nada, será que está funcionando, está valendo a pena esse esforço de vocês? E todo dia eles faziam isso. E certo dia o pai demorou um pouco no trabalho, não chegou na hora prevista, e na cabeça dele, eu vou chegar lá, meu bebê vai estar dormindo. E para espanto dele, quando ele chegou em casa, o bebê estava acordado, esperando o pai orar e ler a Bíblia para ele. Aquele dia aquele pai entendeu, sim, o que eu estou plantando na vida do meu filho está fazendo sentido, sim. E ele entrará pelas portas da eternidade por estar conhecendo o Evangelho, ainda que ele não reaja como os homens acham que tem que reagir. Ele não levanta a mão, ele não dá pulo, ele não salta, ele não rodopia, mas ele esperou o pai chegar num dia atrasado. Ele esperou o pai chegar, porque ele entendeu que não podia dormir sem aquela oração, e não podia dormir sem aquela porção da palavra. Nós estamos começando um programa de inclusão na Central, onde nós vamos precisar muito da sua ajuda, porque nós ouvimos também o relato de um fotógrafo de Brasília, que nunca mais quis voltar à igreja, porque ele tem uma filha autista, e de repente no meio do culto, não prepararam ela devidamente para o que ia acontecer, e ela entrou em crise, e alguém não avisado, não preparado, não vou usar um pronome aqui não, um crente, olhou para esse homem e disse, por gentileza, a sua filha está atrapalhando o culto. E quando ele acordou assim, quando ele saiu assim daquele susto por ter ouvido aquela frase, ele e a filha já tinham sido colocados do lado de lá da porta de vidro, para assistir o culto da recepção. O problema para a igreja e para o evangelho é que esse fotógrafo é muito renomado e postou esse desabafo nas redes sociais. E agora, ele está com uma multidão de seguidores, dizendo para ele, é isso mesmo, a igreja não tem lugar para a gente. A pergunta é
quem vai se responsabilizar por essas pessoas no dia do juízo final? Ah, mas eu nunca faria isso, é um absurdo. Então, na Bíblia, o pecado de fazer a coisa errada e não fazer a coisa certa é a mesma coisa. Então, o pecado dessa igreja lá de fazer a coisa errada e o nosso pecado de não tentar aprender a fazer a coisa certa, dá no mesmo. Nós vamos pagar o mesmo preço. Por isso eu quero mesmo chamar a central, para talvez um dos projetos mais arrojados, talvez uma das iniciativas mais inovadoras que nós já tivemos aqui na comunidade. Eu já recebi um monte, você não faz ideia, um monte de mensagem, de ligação, de WhatsApp, gente querendo ajudar, gente querendo saber, gente querendo participar, gente querendo entender, e você não sabe o que vem por aí. Você não faz ideia do que vem por aí. Meu irmão, não é uma salinha para atender autista, presta atenção, não é uma salinha para atender autista. Em janeiro de 2023, você volta a falar sobre isso comigo, e você vai entender o que eu estou dizendo hoje. Não é uma salinha, existe uma igreja inteira nessa comunidade, que não se sente parte da igreja, e nós precisamos incluí-los de alguma forma. E eu já disse mesmo que, disse ontem para o meu discipulador, liguei para ele altas horas da noite, chorando mesmo, chorando de arrependimento, chorando de remorso, tudo misturado, chorando de tristeza, chorando de frustração, por não ter percebido coisas que estão tão perto da gente, e dizendo para ele: Wagner, eu estou disposto a dar a minha vida por isso, Wagner, eu estou disposto a dar a minha vida, sabe por quê? Deixa eu te dar aqui um quadro, porque talvez a gente falando assim, você fica de boa aí, achando que você não tem nada a ver com isso, mas deixa eu te dar um quadro sombrio aqui. Todos os especialistas da área neural, eles concordam que a partir de 2050, toda criança, não são algumas, a partir de 2050, aproximadamente em 2050, toda criança vai nascer com um tipo de transtorno ou com um mínimo de grau de autismo. Alguns ficam, mas será? Então, quem nasceu na década de 70 aqui nunca tinha ouvido falar sobre isso, e está ouvindo agora todo canto, está em todo lado. Alimentação, fórmulas sociais de confinamento, pandemia, crianças que já estão lidando com síndrome de abstinência de tecnologia, e por causa disso já estão tendo que tomar Ritalina, crianças de 4, 5 anos tomando Ritalina. Se eu tenho alguém da saúde aqui, não preciso nem falar não, você sabe o efeito disso em médio prazo, não é nem longo prazo não, na vida de uma criança que está com o cérebro em formação ainda. Meus irmãos, nós não podemos fechar os olhos, os campos estão brancos e prontos para a colheita, isso nos anima demais, mas isso também nos assusta, porque se está pronto para colher, quem chegar primeiro leva, e eu não quero me atrasar mais, não quero. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Eu estou provocando você mesmo nessa noite, porque a gente entra aqui, tem uma cadeira para sentar, tem um louvor bacana, tem uma palavra legal, está tudo certo, a gente acha que está tudo certo, mas eu preciso te dizer que tem uma outra quantidade de pessoas, talvez igual a essa, que poderia entrar aqui e não se sente bem-vindo aqui. Existe uma quantidade de pessoas igual ou maior que essa, que não entram numa igreja porque não tem espaço para elas lá. Porque está tudo bem, você chega e entra logo, senta logo na sua cadeira, e está tudo bem se tem um cadeirante. Para você está tudo bem se tem alguém com pouca mobilidade, você já ocupou sua cadeira, você não está nem aí. Está tudo bem para nós, mas não está tudo bem lá fora. E eu queria que você fechasse os seus olhos nessa hora. Eu queria que você pensasse: Deus, como é que eu posso
como é que eu posso fazer a minha parte? Como é que eu posso fazer a minha parte? O que eu posso fazer, Deus? Se o Senhor disse que é para incluir todos, o que eu posso fazer para auxiliar a liderança dessa igreja a incluir todos mesmo? A não ignorar, porque o maior pecado é o pecado da omissão. O maior pecado é o pecado da omissão. Então diga: Senhor, eu não quero ser encontrado no pecado da omissão. Eu quero ser um instrumento do Senhor para alcançar vidas. Eu quero ser usado em tuas mãos para tocar em pessoas e trazê-las para perto e dizer: você é muito amado, você é muito precioso, a gente está muito feliz em ter você aqui, a gente quer que você volte a semana que vem. Senhor, nos usa como igreja para alcançar essa multidão de perdidos. Mas primeiro muda a nossa mentalidade, Senhor, porque a gente acha que perdido é só quem está lá no carnaval, é só quem está lá na bebedeira. Mas a verdade é que tem um monte de gente perdido na rua, sem saber aonde entrar, sem saber para onde ir. Então nos ajuda como igreja, Senhor, a ser como um farol a iluminar nessa comunidade, a ser uma direção clara para que eles possam encontrar o caminho da salvação, através da nossa vida, através desse ministério, e de tudo aquilo que vai brotar a partir dessa iniciativa de inclusão, Pai. Nós oramos, ó Deus, agora, em nome de Jesus, por cada família atípica de Carapina. Nós oramos agora por cada família atípica de Serra, aquelas famílias que estão lutando com síndromes, com transtornos, aquelas famílias que estão lutando com seus filhos, que ainda não têm nem diagnóstico, que não sabem o que está acontecendo, aquelas famílias que estão lutando com filhos que têm o diagnóstico, mas não têm o recurso para buscar a terapia, aquelas famílias que têm o recurso para buscar a terapia e não estão vendo nada diferente acontecer. Nós oramos, Senhor, por todas essas famílias, Pai, e dizemos mesmo como igreja nessa noite: usa-nos para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus, que naquele grande dia, quando chegarmos diante da Tua presença, Senhor, nenhum se perca, e que a gente olhe para um lado e olhe para o outro e veja a quantidade enorme de pessoas que adentraram pelo caminho do reino dos céus, por causa da nossa paixão por Jesus, por causa do nosso amor por eles. Senhor, que verdadeiramente a central seja uma porta aberta, escancarada, não apenas com 90 centímetros para o cadeirante, mas uma porta escancarada para que todos que buscarem o Senhor encontrem aqui refúgio para as suas almas, Pai. Nós oramos por isso e suplicamos ao Senhor, nos dá os recursos, as capacidades, as qualificações, nos dá os trabalhadores que precisamos para esta seara. É assim que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus nessa noite, querido? Pois bem, inspirado nessa realidade que temos vivido, inspirado naquilo que Deus tem gerado no nosso coração, aquilo que tem queimado dentro de nós, aquilo que o Espírito Santo tem mesmo soprado e tem falado mesmo, é aí, é nessa direção, é nesse lugar que eu quero a minha igreja, é nesse lugar que eu quero os meus ministros. Eu quero trazer uma palavra que não é apenas uma palavra, mas nós começamos hoje aqui na Central uma série de mensagens. O tema desta série é coisas maiores. Coisas maiores, diga comigo, coisas maiores. Coisas maiores, é o que nós queremos viver de fato, porque se nós formos bem sinceros, a gente vai perceber que a maioria das pessoas, elas não estão satisfeitas com a sua vida. A maioria das pessoas já perceberam, já entenderam, ou pelo menos tiveram em algum momento a sensação de que existe algo mais que elas não encontraram.
A pergunta que eu quero fazer a você nessa noite, para começar a nossa reflexão, você que está conosco pela internet também, a pergunta é: você está satisfeito com o tipo de vida que você tem levado? Está bom? Você se encontra plenamente satisfeito? Você poderia dizer hoje: está ótimo, está bom, está legal, está tudo bem, está tudo resolvido? Ou será que, assim como eu, você faz parte dessa estatística, daqueles que sabem que tem algo além que ainda não foi alcançado? Está tudo bem, está tudo resolvido? Está concluída a sua tarefa nessa vida? Ou será que, assim como eu, existe mais alguém aqui nessa noite que crê mesmo que existe um lugar mais alto, um degrau mais elevado, uma plataforma mais alta, que nós ainda não tenhamos colocado os nossos pés? Ninguém, por mais louco, insano que seja, ninguém quer passar por esta vida sem se sentir útil. Ninguém quer passar por essa vida sem sentir que aquilo que fez foi relevante, nem que seja para uma só pessoa. Uma das declarações mais importantes que Jesus fez está registrado lá em João capítulo 14, no versículo 12. Jesus disse assim: o que eu vos digo é verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Vou repetir: eu digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Para um pouquinho aí, você que tem um pouquinho de conhecimento da história de Jesus, você que tem um pouquinho de conhecimento da vida e da trajetória de Jesus, nos 3 anos que ele permaneceu aqui na terra, para um pouquinho aí, fecha os seus olhos aí agora para nada te distrair. Pensa aí, Jesus disse: eu vos digo, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Vai lá, eu quero que você feche os olhos aí, pensa pelo menos em 1, 2 ou até 3 obras que Jesus realizou. Pensa 3 coisas que Jesus fez e que você admira, que você acha impressionante. Pensa num milagre, pensa numa intervenção que Jesus fez na vida de alguém. Pensa em 3 coisas que Jesus fez, 3 obras. Pois bem, pensou? 1, 2, 3? Nós poderíamos passar a noite inteira aqui pensando. Pois Jesus disse: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Eu pedi para você pensar nas obras que Jesus realizou, e você conseguiu pensar. Agora, baseado na palavra que Jesus deu, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, eu queria que você pensasse agora com você. Você tem realizado as obras que Jesus tem realizado? E eu não estou sendo subjetivo, eu estou te levando a ser reflexivo no mais profundo do sentido da palavra. Você poderia agora dizer: eu tenho realizado as obras que Jesus realizou. Eu pensei em 1, 2, 3. Das 3 obras que eu pensei, pelo menos uma delas eu tenho realizado. Das 3 obras que Jesus fez e eu pensei, 2 delas eu também tenho realizado. Das 3 obras que eu pensei que Jesus realizou, as 3 eu tenho realizado. Você tem feito as obras que Jesus fez? Você tem realizado o que Jesus realizou? Ok. Aquele que conseguiu dizer sim, louvado seja Deus. Mas deixa eu te elevar de nível nessa noite. Deixa eu te dizer, Jesus não disse apenas que você faria as obras que ele realizou. Ele disse: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas. Fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Eu vou ler de novo. Jesus disse: aquele que crê em mim fará também.
é para você, é para mim, é para nós, as obras que eu tenho realizado. Eu curei, você vai curar. Eu toquei pessoas e transformei a vida delas, você vai tocar e vai transformar a vida de pessoas. Eu matei a fome de gente, você vai matar a fome de pessoas. Eu curei leprosos, tirei leprosos da situação de humilhação, você vai tirar pessoas da situação de humilhação que ela está vivendo. Mas não apenas isso, se você crê em mim, você fará obras ainda maiores do que essas, coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai. Como nós faremos obras maiores que Jesus, o maior homem que já viveu nessa terra, o maior milagreiro, o maior operador de sinais, prodígios e maravilhas? Nenhuma outra religião do mundo pode abdicar para si a realização de tantos milagres como o cristianismo pode. E nós não estamos falando apenas de milagres no passado, porque algumas religiões podem até dizer: o líder da minha religião no século XVIII fez um milagre. O outro pode até dizer: o líder, o fundador da minha religião no século XIX fez 3 milagres. Mas eu e você, seguidores de Jesus, nós podemos dizer: o nosso Senhor, o nosso Cristo, Ele fez milagres e Ele continua fazendo milagres todos os dias. O que isso quer dizer? Como nós podemos fazer obras, coisas maiores que Jesus? De que forma nós podemos fazer milagres mais poderosos do que Ele fez? Jesus está dizendo: o impacto de vocês pode ser muito maior do que o meu impacto na história da humanidade. Eu acredito em milagres, e eu acredito em viver uma vida de modo sobrenatural. Mas eu acho que o que Jesus está dizendo é que ao enviar o seu Espírito para viver dentro de nós, então pessoas comuns como eu e você, então Ele liberaria um poder ainda maior para que possamos fazer coisas extraordinárias, em medidas extraordinárias, num tempo extraordinário, como a igreja primitiva fez, coisas que Jesus ainda quer fazer por meio de nós, e não pôde fazer pessoalmente, porque Ele já voltou para o Pai. O que Jesus está dizendo aqui é: quando eu olho para o mundo, eu vejo que há muita coisa que eu poderia fazer pessoalmente, mas chegou a minha hora de voltar para o Pai, agora está com vocês. Olha aqui, quando Jesus diz que nós faremos coisas ainda maiores do que Ele, Jesus não está nos chamando para sermos maiores do que Ele, Jesus está nos chamando para sermos maiores com Ele, através do seu Espírito operando em nós. O que Jesus afirmou que é possível fazer coisas maiores, se encaixa perfeitamente com aquele sentimento que eu mencionei no início dessa reflexão, aquele sentimento de inadequação, aquele sentimento de incompletude, aquele sentimento de eu podia ter ido além, eu podia ter feito mais. Legal, eu levei lá uma cesta básica, mas eu sinto que eu podia ter feito mais por aquela família. Legal, eu dei uma carona para ele, mas eu sinto que não era tudo o que ele precisava. Eu e você estamos o tempo todo com esse sentimento de tem algo que eu podia fazer. Pois bem, esse sentimento de não estarmos completos, esse sentimento de falta de plenitude, ele se encaixa perfeitamente com o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo: ei, você acha que não fez tudo? Não, é verdade, você não fez tudo, porque você pode fazer coisas ainda maiores do que você já fez. Eu preciso te afirmar nessa noite, que viver apenas o básico não basta, especialmente para um seguidor de Jesus, porque a partir do momento que nós aceitamos seguir Jesus, nós estamos aceitando também agora um estilo de vida extraordinário e sobrenatural. Jesus nunca chamou ninguém para uma vida básica, pelo contrário, todos que Jesus chamou para segui-los, deixou o estilo básico de vida, para viver uma vida extraordinária. Se nós continuarmos vivendo assim, irmãos, eu lamento,
E eu preciso dizer a você nessa noite, se nós continuarmos vivendo assim, no básico da fé, o básico que a vida cristã nos proporciona, vou para casa, venho para cá, faço uma oração, de vez em quando canto, choro um pouquinho, dou uma oferta quando pede, faço algo legal e vou para casa, sabe? Esse padrão de vida básico, infelizmente, nós acabaremos pagando um preço muito alto por isso. Isso sim, talvez, para alguns aqui a conta já até chegou. Eu disse que viver um padrão de vida cristã básico, um padrão básico de vida cristã, traz um preço exorbitante para ser pago. Alguns vão pagar, outros já estão pagando. Porque isso que você chama de depressão, eu vou te dizer, não é depressão, é falta de frutos. Porque a Bíblia diz assim: a alegria e a formosura acompanham os pés que anunciam as boas novas. Deixa eu te dizer, meu irmão, é impossível alguém que está ganhando pessoas para Jesus e dormir triste, angustiado e deprimido. Pastor, o senhor está dizendo que crente não tem depressão? Não, deixa eu te ensinar, explicar pontinho por pontinho o que eu acabei de dizer. Eu disse que é impossível alguém que está frutificando para Jesus, alguém que está produzindo no reino, alguém que de fato está fazendo obras como Jesus fazia, é impossível essa pessoa aí dormir triste, angustiada e amargurada. E eu afirmo, você pode dormir com um sorrisão do canto ao outro do rosto, mesmo olhando para a geladeira e tendo 3 boletos vencidos lá, ainda não foram pagos. Porque quando a gente entende o nosso lugar, a nossa missão, o nosso propósito de vida, as circunstâncias não são suficientes para roubar a alegria que o prazer de servir a Deus gera e produz no nosso coração. Se nós continuarmos vivendo nesse nível baixo, se você continuar vivendo nesse nível raso, seu coração vai murchar. Por quê, pastor? Porque você não foi criado para isso. E uma planta que não está dando fruto que ela foi dada para produzir, ela murcha, ela fica triste. E para ensinar isso de forma prática, Jesus murchou uma figueira que não estava dando figos. Se você continuar vivendo nesse nível baixo, raso, eu preciso te dizer, seu coração vai murchar, seus sonhos vão morrer, você vai acabar amargo por causa das oportunidades que você perdeu, você vai se deprimir por causa das vidas que poderia ter tocado e não tocou. E talvez se isso não tomar um rumo diferente, em pouco tempo, você vai acabar perdendo mesmo o propósito da vida. Myles Munroe, um dos homens mais espetaculares, extraordinários que já pisou nessa terra, ele diz: a maior tragédia não é a morte, a maior tragédia é uma vida sem propósito. A maior tragédia não é a morte, a maior tragédia é uma vida sem propósito. Uma voz antiga disse que talvez o lugar mais rico do mundo seja o cemitério. Eu perguntei por que o lugar mais rico do mundo é o cemitério, e essa voz me respondeu: porque lá existem sonhos que nunca foram realizados, lá existem projetos que nunca saíram da gaveta, lá existem desejos que nunca saíram do coração, lá existem talentos que nunca foram apresentados ao mundo, lá existem habilidades que nunca foram usadas, lá existem dons que o próprio Deus deu, que nunca foi colocado em prática. Meu Deus, o fato é que nós podemos ser muito melhores do que isso que a nossa vida se tornou, porque Deus é muito maior
do que temos permitido que Ele seja nesse atual momento na nossa vida. Agora, estamos dizendo que você pode ser grande, e que Deus quer que você viva essa grandiosidade. Mas talvez alguns estejam nessa noite dizendo: mas pastor, o senhor não conhece a minha vida, o senhor não conhece a minha realidade. Eu conheço, querido, e eu sei que nós temos uma vida real para viver. Eu sei que eu estou diante de uma plateia, diante de um auditório, cheio de desafios, cheio de afazeres, cheios de tarefas. Mal conseguimos sobreviver a essa agenda apertada que nós já temos. Mal conseguimos sobreviver, quanto mais escalar o topo da montanha. Nós estamos lutando para não sair do pé dela. E agora, pastor, o senhor vem me dizer que Jesus disse que o meu lugar não é o pé da montanha, mas é o topo dela. Sim, eu vim dizer nessa noite que Jesus te chama para lugares maiores, mais altos, mais elevados. Eu vim te afirmar nessa noite que não importa o nível da sua experiência com Deus, a fonte que nós começamos a cavar é uma fonte inesgotável. Jesus é uma fonte inesgotável de poder, de unção, de autoridade, de habilidades, de alegria, de vida. Jesus é fonte inesgotável de vida. Ele encontra uma mulher à beira do poço e diz: você vem todo dia aqui pegar dessa água para beber, e aí sua sede nunca acaba. Você vem todo dia porque sua sede nunca acaba. Então Jesus disse: mas se você beber da água que eu te der, você nunca mais terá sede, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Uma fonte vai brotar dentro de você. Jesus nos chamou para ser grandes para Ele. O que é ser grande para Deus? É abandonar tudo e virar missionário em Moçambique? Talvez, mas não necessariamente. E aqui eu preciso chamar a sua atenção, porque o diabo tem enganado muitos e feito muitos viver uma vida de mediocridade, enganando você, dizendo: você só será grande quando você puder largar o seu emprego e ser missionário em tempo integral na África. Você só será grande quando você puder abandonar a sua carreira e poder fazer alguma coisa na igreja. Alguns estão sentados aí e o diabo fica mentindo, dizendo assim: você só será grande para Deus quando você sair dessa cadeira e ir lá para frente com o microfone na mão. Mas deixa eu te dizer nessa noite, isso não é necessariamente ser grande para Deus. Agora mesmo tem pessoas sentadas aí que, se impor a mão sobre o outro, fará obras maiores do que Jesus. Lá naquela recepção, sem microfone na mão, sem câmera filmando, tem pessoas que, quando dão um abraço, dão um aperto de mão, é mais forte do que se Jesus estivesse ali pessoalmente dando a paz do Senhor. Ser grande é abrir um negócio missionário no Haiti? Talvez, mas não necessariamente. Ser grande é vencer o medo e se inscrever no programa Ídolos e se tornar campeão? Talvez, mas não necessariamente. Ser grande para Deus é tornar-se um grande jogador de futebol e sair pelo mundo inteiro usando uma faixa escrita 100% Jesus na testa? Talvez, mas não necessariamente. Não é essa a questão, porque ser grande não depende do que estamos fazendo lá longe. Ser grande depende muito mais da maneira como nos aproximamos de Deus aqui dentro. Porque ser grande, grandeza, é uma questão que começa aqui dentro. Ninguém é grande fora se for minúsculo dentro. A maioria está se acostumando e aceitando uma vida básica. A maioria das pessoas estão aceitando ser suficientemente bom. Eu sou um bom pai. Não tá bom? Não. Eu sou uma boa mãe. Eu sou um bom filho. Eu sou um bom aluno da escola. Pois é exatamente aí que alguns têm sido presos pela mediocridade.
acreditando que ser bom é suficiente. Pois eu preciso te lembrar a história de um homem que a Bíblia chama o jovem rico. Outras versões diz o mancebo de qualidades. Significa que aquele cara era bom. Ele chega até Jesus. Jesus, como é que eu faço para herdar a vida eterna? E eu acho mesmo que a Bíblia deixa algumas coisas em aberto de propósito. Porque nessa história eu penso que os evangelistas não foram inspirados pelo Espírito Santo para dar nome para aquele homem, para ficar muito fácil a gente colocar o nosso nome na história. Então, o jovem rico, o mancebo de qualidade, a Bíblia diz que chega até Jesus, fala, bom mestre, o que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus começa a dizer para ele ali, você já obedece os mandamentos, papá, e ele vai só se enchendo. À medida que Jesus vai dizendo assim, você já é bom nisso? Ele vai se inchando. Você é bom nisso? Ele vai se inchando. Você já é bom nisso? Ele vai se inchando. E aí quando ele acha que está bom o suficiente, que Jesus vai dizer assim, seja bem-vindo ao reino. Você já é bom. Jesus olha para aquele homem e fala, então vai lá, pega tudo que você tem, já que você é bom, pega tudo que você tem, vende e dá para os pobres. A Bíblia diz que esse homem simplesmente se cala, dá meia volta e vai embora. Sabe o que acontece? Ele volta para a sua vida normal, básica, de trabalhar, ganhar dinheiro, fazer compra, pagar fatura, ir no shopping, assistir um filme, comer o lanche, ir no culto, ir na célula, está ótimo. Jesus diz, você acha que ser bom é suficiente? Jesus diz, pois eu acho que ser bom não é suficiente. Eu tenho um lugar mais elevado para você. Infelizmente, nunca mais se ouviu falar desse Senhor na história. Porque quem acha que ser bom é suficiente está condenado a cair no esquecimento. O bom, presta atenção, o bom está nos privando de viver o melhor que Deus nos chamou para viver. Existe uma expressão que diz que o bom é inimigo do ótimo. E é isso mesmo. É isso mesmo. Muitas vezes, nós não nos tornamos excelentes porque já somos bons o suficientes. Não está nos faltando nada. É o que eu mencionei agora há pouco sobre o programa de inclusão. De repente as pessoas olham para a central, de repente eu estou olhando para a central, de repente você estava olhando para a central e estava dizendo, que igreja boa. Que culto bom, que célula boa, que ministério bom, que igreja boa. E talvez ser bom estava nos impedindo, ou ainda está nos impedindo de sermos o melhor que Deus nos chamou para ser nesse lugar. Tá bom, as pessoas estão vindo, as cadeiras estão ocupadas, tá bom. Tem aí umas 30 pessoas assistindo online, tá bom. 48 células, estamos aí já pertinho da nossa meta de 50, tá bom. Muitas vezes a acomodação vai se instalando, nos convidando a uma vida medíocre, e cada vez mais, eliminando as chances de nos tornarmos ótimos, extraordinários. Fazer coisas boas, talvez esteja te impedindo de fazer coisas maiores. Outros, no outro lado da história, no outro extremo, estão de fato buscando a grandeza,
Existe uma quantidade enorme de pessoas no mundo que entenderam que podem ocupar o pódio mais alto, que podem buscar esse lugar de grandeza, de reconhecimento. No mundo global, existem pessoas que começam hoje um blog, começa hoje um vlog no YouTube, ou começa hoje um podcast num aplicativo qualquer, e daqui a pouco, uma semana, esse cara está estourado no mundo inteiro. Um jogador de futebol, muitas vezes, sai de um timezinho de várzea, Fernando, e alguém vai lá e olha para ele, um olhador, um observador técnico, olha para aquele camarada, e de repente, em uma semana, esse camarada está aparecendo num jogo reconhecido aí, daqui a pouco esse cara está com um passe milionário. Um pastor de uma igrejinha pequena, de repente resolve se aventurar pelas redes sociais, e ele tem uma facilidade na fala, ele tem uma praticidade no que faz, e de repente esse cara está conhecido no mundo inteiro. Uns descobriram que pode buscar a grandeza, mas sabe o que acontece? Esse tipo de grandeza que eu estou mencionando agora é irreal, é vago, continua não preenchendo o vazio, continua não ocupando o espaço que Jesus disse que seria ocupado. Queremos ser ricos, trabalhamos desesperadamente para isso, queremos ser os melhores, estudamos desesperadamente para isso, queremos alcançar sucesso, e muitas vezes no desejo, no afã, no plano de nos tornarmos uma celebridade, saímos passando de todos os princípios e por cima de todas as pessoas que se colocam diante de nós. Gente anônima que amanhã se torna famosa, e agora a vaidade, o orgulho e a soberba toma o coração deles. E embora tendo buscado desesperadamente a grandeza, eles continuam muito longe desse lugar chamado coisas maiores. Então, se ser bom o suficiente, ou ser grande aos olhos do homem, se nada disso responde ao desejo do coração de Deus, então, o que é? O que é que de fato preenche o espaço que talvez esteja aí gritando dentro do seu coração? É viver coisas maiores. Viver coisas maiores é um entendimento transformador de que Deus está pronto para realizar em sua vida um tipo de grandeza que a humanidade nunca poderia alcançar sem Ele. E sabe o que eu afirmo a você nessa noite? Esse tipo de grandeza produzida pela ação de Deus na sua vida é um direito de todo cristão. Se não fosse direito nosso, Jesus não diria que nós poderíamos viver coisas maiores. Quando Jesus diz, vocês podem viver coisas maiores, o que Jesus está afirmando é um direito de vocês saírem do ostracismo, é um direito de vocês sair desse lugar de estagnação. Quando Jesus diz, vocês poderão viver coisas maiores, Jesus está dizendo, é um direito de vocês não deixar que a monotonia tome conta da sua vida. É um direito. Essa série de mensagens que você vai acompanhar durante todo esse mês tem o objetivo de ajudar você, pela palavra de Deus, a abrir os seus olhos, os olhos da fé, para perceber que Deus tem grandes coisas preparadas para o seu futuro. Essa palavra tem a intenção de ajudar você a acreditar que Deus tem uma visão maior para a sua vida, uma visão maior que os rótulos que foram impostos na sua infância difícil, uma visão maior do que a incredulidade que vai se instalando à medida que a gente envelhece. Jesus quer implantar em nós uma visão que é maior do que o sucesso terreno, vazio e fugaz. Jesus quer te dar uma visão que é maior do que a vergonha dos seus pecados e do seu passado. Jesus quer nos dar uma visão que é maior que o abuso que você sofreu de pessoas em quem você confiava. Jesus quer te dar uma visão maior que a longa lista de oportunidades perdidas e dos fracassos acumulados. Jesus quer te dar uma visão maior até do que tudo de bom que você já viveu até agora.
E a vida, história e trajetória do profeta Eliseu nos mostra como isso é possível. Viver coisas maiores. Abra sua Bíblia, por favor, no primeiro livro dos Reis, capítulo 19. Primeiro Reis, capítulo 19. E nós vamos ler do versículo 19 ao versículo 21. Primeiro Reis, capítulo 19, versículos 19 até o 21. Enquanto você procura o texto, vai repetindo mentalmente aí, coisas maiores, coisas maiores. Deus tem coisas maiores para mim. Deus tem coisas maiores para mim. Deus tem coisas maiores para mim. Quando você achar o texto, você olha para o seu irmão e diz, achei, Deus tem coisas maiores para mim. Então Elias saiu de lá. Lá não é a cidade que ele estava não, tá? Saiu de lá onde ele estava. Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando a terra com 12 parelhas de bois. Diga comigo, era rico. Diga de novo, era rico. Diga assim, no mínimo bem de vida. Ok. Ele estava arando a terra com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe, disse, e então irei contigo. Vai e volte, respondeu Elias, volte pelo que lhe fiz. O que Elias tinha feito com Eliseu? Jogado a capa sobre ele. O que Elias tinha feito com Eliseu? Jogado a capa sobre ele. Então Elias disse para Eliseu, porque eu joguei a capa sobre você, vá e volte. Vá e volte. Versículo 21. E Eliseu voltou, apanhou sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de arar para cozinhar a carne e a deu ao povo. E eles comeram. E depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Quantos entenderam a história? Levanta a mão. Levanta a mão. Porque se não entendeu, numa igreja que preza pela inclusão, eu tenho que explicar. Quantos entenderam? Ok. Deixa eu só puxar um pouquinho a história aqui, para você entender melhor ainda. Lembra que Elias pirou o cabeção, quando ele manda cair fogo do céu, queima o altar, e ele achou que Jezabel ia se converter por causa daquilo, e Jezabel não se converte, e ele volta para casa frustrado, decepcionado, e a frustração, a decepção foi tão grande, que ele chega a ponto de abandonar tudo, de sair perdido, deprimido. Daqui a pouco ele que estava fugindo da morte, agora está pedindo para morrer. E a Bíblia diz, ainda que no capítulo 19, que Elias vai parar numa montanha, numa caverna, a caverna do esgotamento. E lá Deus se encontra com Elias e diz, o que você está fazendo aqui, Elias? Como que dizendo, seu lugar não é aqui. Como que dizendo, e a missão que eu te confiei? O que você está fazendo escondido aqui? O que você está fazendo nessa caverna? E ele diz, Senhor, Elias reverbera a nossa voz, né? Elias é a voz do povo, é a voz do crente. Senhor, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém se importa comigo, ninguém me dá oportunidade naquela igreja. Senhor, não ficou ninguém, eu fiquei sozinho, todo mundo me abandonou, todo mundo foi embora. E por meio de uma teofania, Deus se manifesta ali através de um vento calmo, suave. Elias percebe, tem uma percepção da presença de Deus dentro daquela caverna. E Deus diz para Elias, você não está sozinho não, cara. Eu mesmo deixei 7.000 profetas que não se dobraram diante de Baal. A sua missão não acabou. A sua obra não terminou. Desce lá e começa a fazer coisas maiores. Desce lá, unge Eliseu como profeta no teu lugar. Unge Jeú como rei e segue
segue tua vida adiante. Aí Elias sai de lá, partiu daquela caverna, e ele vai exatamente ao encontro de Eliseu. E quando Elias encontra Eliseu está trabalhando. Cutuca o seu irmão, fala para ele: Deus não chama ninguém que está à toa. Aqui, igreja cheia de TDAH. Aqui, concentra aqui. Super foco sou eu hoje aqui. Vai lá. Hiperfoco sou eu hoje aqui. Vai lá. Olha aqui. Eu estou cansado de pessoas dizendo assim: pastor, quando eu tiver mais tempo. Pastor, quando eu estiver desocupado. Quando minha agenda estiver tranquila. Pois eu te desafio nessa noite, como homem de Deus, a vasculhar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e encontrar Deus chamando um à toa, chamando um desocupado. Não, Deus não chama à toa, Deus não chama quem está com a agenda livre, pelo contrário, porque Deus não quer ocupar a sua agenda, Deus quer transformar as suas prioridades. Você está pensando que Deus vai te usar quando você largar tudo e for para a África? Você já está perdendo tempo, meu irmão. Já podia ter pregado aqui para os negrinhos aqui de Carapina. Está cheio. Você está pedindo: Deus, me ajuda aí, para eu poder deixar o meu trabalho e ajudar o Reinaldo lá no Nordeste. Deixa eu te dizer, 43,5% da população de Carapina é originária do Nordeste. Você já podia estar pregando para os nordestinos daqui. Mas você acha que fazer coisas maiores é largar tudo e ir para o sertão. Pode ir, tudo bem, tem espaço para você lá. Mas enquanto você está vivendo só uma vida boa aqui, você já podia estar fazendo coisas maiores. Elias deve ter pensado assim: então já que é para ungir Eliseu, ele já deve estar lá desocupado, sentado num banco, com perna cruzada, me esperando chegar. E Elias se depara com a cena que eu me deparo toda vez quando eu vejo uma grande demanda. E eu vou procurar pessoas, elas estão ocupadas. Porque assim como Jesus não chama ninguém à toa, não espere que eu vou ficar procurando gente à toa para trabalhar comigo. Não me interessa gente à toa, porque gente à toa hoje, sem mim, continuará à toa comigo. Isso. Para te acordar. Caraca, Fernando, você fez certinho como a gente combinou? Não, mas você atrasou 2 minutos. Eu combinei 8 horas. Olha lá, ó. Volta o hiperfoco aqui. Não espere que eu vou. Não espere eu aguardar você ficar à toa para te chamar para trabalhar comigo. Porque gente à toa sem mim continuará à toa do meu lado. Todo mundo que eu chamo é gente ocupada. Todo mundo que eu convoco é gente com a agenda apertada. Eu não estou fazendo nada errado, só estou imitando a Bíblia. Quando Elias chega, Eliseu está ocupado, e muito ocupado. 12 parelhas de bois arando a terra, ele já estava na 12ª. Elias chega e, obediente à voz de Deus, pega a sua capa e joga sobre Eliseu. Se é para ser esse, vai ser, não sei como, mas vai ser. A Bíblia diz que Eliseu, uau, que isso? Elias! Já era sabido naquela época, quando o profeta jogava a capa sobre alguém, ele estava transferindo o seu ministério.
O dia que eu te entregar o microfone na mão, irmão, esquece. Esquece, porque você está estourado. O dia que eu te entregar o controle do portão da minha casa, esquece. O dia que eu te entregar um chaveiro na mão e você ficar sem entender, esquece. Elias, meu Deus, e agora? Sou eu mesmo? É você mesmo. Peraí, deixa eu ir lá em casa. Vai, mas volta por causa do que eu te fiz. É como se Elias era do tipo assim, né, irmãos? Assim, estou com vontade que chova, e chovia. Estou com vontade de parar de chover, parava. Então, Elias está olhando no olho de Eliseu e dizendo assim: então, não me deixa ter vontade de matar alguém. Mais ou menos isso. Volta. O volta de Elias, tem um monte de coisa na frente. O volta volta vivo. Ou fique morto para lá. Eliseu volta em casa. A princípio, eu acho legal isso aqui. A princípio, a ideia de Eliseu era voltar e despedir do pai e da mãe. Vocês perceberam na história? Era despedir. Mas à medida que ele vai caminhando de volta para casa, o Espírito Santo já começa a ministrar o coração de Elias. Eu estou profetizando mesmo, que você vai para casa hoje perturbado com essa palavra. Eu estou profetizando que você vai voltar para casa hoje, o Espírito Santo vai falando no seu coração, vai falando e vai falando e vai falando. E o que Elias não conseguiu falar rapidamente, o Espírito Santo foi falando no caminho para Eliseu. O que Elias não conseguiu esclarecer, o Espírito Santo foi esclarecendo para Eliseu no meio do caminho. Pois eu quero profetizar mesmo que aquilo que eu não consegui por causa da limitação do tempo, aquilo que eu não consegui esclarecer para você, no meio do caminho de volta para casa, o Espírito Santo vai concluir isso no seu coração. Eliseu diz: deixa eu voltar para casa para despedir dos meus pais. Mas na medida que ele vai voltando para casa, ele pensa assim: despedir dos meus pais? Coisa nenhuma. Eu vou despedir da minha vida. Despedir dos meus pais é uma coisa boa que qualquer filho faria, mas eu não quero mais fazer coisas boas, eu quero fazer coisas maiores. Eu não vou só despedir dos meus pais, não. Eu vou despedir da minha vida. A Bíblia diz que Elias volta, Eliseu volta, e a primeira coisa que ele faz, mata os bois. Mata os bois. Segunda coisa que Elias faz, pega as carroças, quebra elas todinha, transforma a carroça em lenha. Com a lenha da carroça, Elias faz uma fogueira, bota os bois em cima, assa os bois e dá para o povo comer. Porque se der para o povo não sobra nada, é assim. É assim. Meu aniversário foi assim. Eu inventei de falar: pode comer o bolo. Sobrou nada. O dia que você quiser que não sobra nada, traz para a igreja, irmão. Está sobrando lá. Você não quer que sobra, não? Eu sei que muitos aqui falam assim: nossa, tem metade de um bolo aqui na geladeira, se ficar aqui vai estragar. Traz para a igreja, irmão. Não vai sobrar nem a beirada Primeira coisa que vai é o glacê. Não sobra nada. Eliseu pensa: eu não quero que sobra nada da minha velha vida. Sabe o que Eliseu faz? Sabe o que Eliseu faz? Eliseu queima os seus arados. Por que Eliseu não deu para alguém? Para não correr o risco de saber aonde buscar. Por que Eliseu não guardou tudo num paiol? Para não correr o risco de no campo missionário ficar pensando nas carroças que ficaram para trás. Mas queimar os arados precede de outra situação que a gente não pode deixar de perceber. Porque a primeira coisa que Eliseu faz é ter uma percepção clara de que era Deus que estava falando com ele.
Por isso que ele muda de ideia. Ao invés de voltar e despedir dos pais, ele volta e despede da vida. Por quê? Porque à medida que ele vai voltando para casa, ele vai pensando assim: mas meu Deus, era Elias que estava falando comigo. Não, era Elias. Não, Elias estava falando comigo e ele colocou a capa sobre mim. Elias era a representatividade da própria voz de Deus. A voz do profeta naquele tempo era a voz de Deus. Os profetas também eram chamados de oráculos de Deus. Quando um rei dizia assim: consultem os oráculos para saber se a gente vai para a guerra e vai vencer, o que o rei estava dizendo é: perguntem o profeta se é para a gente ir para a guerra mesmo. Então a voz do profeta representava a voz de Deus. A presença de Elias no campo em que Eliseu estava arando representava para Eliseu a presença do próprio Deus. Então olha aqui, viver coisas maiores começa quando a gente tem a percepção da presença de Deus, porque é impossível ficar normal no lugar que Deus está se manifestando. É impossível viver uma vida normal. É impossível uma célula ser normal quando Deus começa a se manifestar ali. É impossível. Quando você tem a percepção da presença de Deus, irmão, isso mexe aqui dentro. Quando você começa a perceber: Deus está nesse lugar, Deus está nesse lugar. Foi o que fez Jacó, presta atenção, foi o que fez Jacó mudar de vida. Ele diz: Deus está aqui e a minha vida foi poupada. O que Jacó, a primeira percepção que Jacó tem no Val de Jaboque é: Deus está nesse lugar e a minha vida foi poupada. Sabe o que ele está dizendo? Eu podia ter morrido, mas Ele poupou a minha vida. Sabe qual é a primeira percepção que Eliseu tem? Deus veio aqui na minha fazenda. E quantas vezes você está em casa e você sente: Deus veio aqui na minha casa. E quantas vezes você está lá no seu trabalho e você tem aquela percepção: ui, ai, meu Deus. Você sente e você fala: Jesus veio aqui. Esses dias eu estava ali na sorveteria. Aí chegou um rapaz. Eu estava tomando sorvete, gente, porque pastor tem direito a tomar sorvete também. Parece que Deus acha que não tem não, mas tem. Aí eu estava ali tomando um sorvete, tá? Quando eu coloco, aí o rapaz chegou do meu lado e cutucou. Irmão, quando ele cutucou, eu senti assim, da nuca até lá embaixo. Eu até fiquei preocupado: meu Deus, nervo ciático, idade, velhice. Mas não era nervo ciático. Meu Deus. Quando eu olhei para ele, e aqui dentro eu disse: poxa Deus, até aqui, pode nem tomar um sorvete. Irmão, esse rapaz tocou no meu ombro e ele começou a falar e a profetizar. Nunca me viu, não sabia quem eu era, eu só estava ali para tomar um sorvete. Esse irmão coloca a mão no meu ombro e ele começa a profetizar, dizer coisas da minha vida, apontar casos da minha história e dizer claramente, sinalizar claramente lugares em Deus que eu sempre mantive no secreto com Ele. Você imagina, o sorvete começou a derreter na mão, porque eu fui apertando a casquinha, ele falando, eu fui apertando a casquinha, como, irmãos, quando eu senti a mão indo embora, eu só orando e eu senti mesmo que era Deus. Então eu ali orando em outras línguas, concordando em espírito com o que eu estava recebendo de Deus. E de repente, quando eu senti que a mão saiu do meu ombro, eu resolvi assim: eu vou abrir os olhos para pelo menos agradecer a esse rapaz por ter deixado Deus usar ele para me abençoar nessa tarde. E quando eu abro os olhos, ao invés de eu ver o rapaz, na verdade eu vi o dono da sorveteria olhando para minha cara assim, do tipo: não, para ele não era cadê o homem, para ele é: o que você está louco aí com esse sorvete na mão apertando aí? E é claro que ele não viu o homem, Luciana, quem viu foi eu. Eu joguei o sorvete fora. Me dá outro sorvete. Deus me visitou na sorveteria. Aí um dia eu estava ali no Instituto Ser Feliz, aqui pertinho. Se você não sabe, nós temos um instituto social, atendemos 112 crianças toda semana aqui. Um dia eu estava lá, e aí eu estava sentado assim na porta, olhando as meninas dançarem.
Uma estava ainda sem a roupa do balé ainda, ela não tinha conseguido comprar. Aí fiquei olhando para ela assim. Aí ela parou de dançar, apoiou a mão na barra. Aí eu fiquei olhando para mim. E eu olhando para ela. E aquele rosto foi transfigurando diante de mim. E Jesus foi tomando a forma daquela criança. Como que dizendo para mim: obrigado. Eu estava com saudade de dançar. Obrigado por ter me aceitado aqui. Jesus tomou a forma daquela menina, sorrindo para mim com os olhos, dizendo: obrigado. Você tem tanta coisa para fazer. Você tem tanta gente para cuidar. Você tem uma saúde tão frágil. Sua agenda é tão apertada. E você me deu a chance de fazer tudo que eu queria. Eu só queria dançar. Jesus estava ali. Quantas vezes nós temos a percepção que Deus está no lugar? E a primeira coisa que nós precisamos fazer, se nós queremos de fato entrar nesse lugar extraordinário, para fazer coisas maiores, é ter a percepção da presença de Deus. Eliseu entendeu: Deus está aqui. Deus visitou minha fazenda. Deus visitou a minha parelha de bois. E eu não posso continuar sendo a mesma pessoa. Meu irmão, é impossível continuar a mesma pessoa quando você tem a percepção da presença de Deus. Ao ter a percepção da presença de Deus, Eliseu toma uma segunda atitude. Porque não basta ter uma percepção da presença de Deus, é preciso ter uma consciência do chamado de Deus. E eu preciso dizer aqui nessa noite, todos nós que estamos aqui, independente do nível de maturidade espiritual, independente do tempo de carreira espiritual, todos nós que estamos aqui temos um chamado. Deus, antes de você ser formado no ventre da sua mãe, Ele já te formou, Ele já te criou, Ele já planejou algo grande para você. O chamado não é para quem está aqui à frente. O chamado não é para quem tem um microfone na mão. O chamado não é para quem usa um colete. Todos nós temos um chamado da parte de Deus. A grande diferença entre quem está aqui à frente e quem está aí sentado não é o fato de ter ou não ter um chamado, é ter respondido ou não a esse chamado. Porque tanto quem está aqui quanto quem está aí tem um chamado. A questão é que muitos estão aí postergando, aceitando a ideia de que vir domingo à noite, sentar, ouvir uma mensagem, ir para casa e voltar a fazer coisas normais durante a semana é suficiente. Pois eu vim te dizer nessa noite que não é suficiente. Deus tem coisas maiores para você. Deus tem coisas maiores para você. Deus tem coisas maiores para você. Primeira coisa, Eliseu tem uma percepção da presença de Deus. Não dá para continuar sendo a mesma pessoa se Deus está aqui. E Deus está aqui nessa noite, irmão. Deus está aqui nessa noite. A segunda coisa, Eliseu toma consciência do seu chamado. Epa, peraí, eu não posso voltar para casa e ficar mesmo não. Elias me chamou. Como é que você pode voltar para casa hoje, irmão, e ficar lá esperando o próximo domingo? Sabendo que Deus te chamou. Como é que você pode voltar para casa hoje e ficar esperando a próxima celebração? Sabendo que Deus te chamou para coisas maiores. Sabendo que no seu cotidiano, no seu dia a dia, na sua rotina de vida, Deus quer tirar você da monotonia. Sabendo que no lugar onde você está, existem bois para serem sacrificados, existem arados para serem queimados, existe uma vida velha para ser abandonada. Quando Eliseu tem a percepção da presença de Deus e toma consciência do seu chamado, não lhe resta outra coisa a não ser queimar os seus arados. Queimar os seus arados significa dizer: eu sei que tem algo maior do que esses instrumentos de trabalho. Queimar os arados significa dizer: eu não quero nenhum ponto de contato e nem lembrança com a minha velha vida.
Queimar os arados significa romper definitivamente com um padrão de vida não apenas rotineiro, mas monótono. O problema não é a rotina não, irmãos. Aliás, a rotina até ajuda a gente a se organizar. O problema não é rotina. O problema do seu casamento não é rotina não. O problema do seu casamento é monotonia. O problema da nossa vida não é rotina não. O problema é quando a nossa vida vai se tornando rotineira, até se tornar monótona. Você pensa, Eliseu, todo dia pegava boi, aí dava meio-dia, vou para casa almoçar, vou escovar o dente, vou tirar uma soneca, vou voltar, boi de novo, 6 horas da tarde, vou voltar para casa, tomar um banho, vou trocar de roupa, vou dormir, e agora amanheceu outro dia, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Tudo de novo. Vou acordar. Meu Deus. Almoçar. Escovar o dente. Voltar, dormir um pouquinho. De novo. Todo dia. Essa rotina vai se tornando monotonia, até virar um buraco, um vazio enorme no seu coração. Se você não mudar isso urgente, você vai perder o propósito da sua vida. Como diz a palavra de Deus, gastando dinheiro com aquilo que não é pão, e gastando o seu tempo com aquilo que não constrói nada. Presta atenção. Sinto de Deus de falar isso nessa noite. O diabo está roubando a maior riqueza que nós temos, que pode ser usada para servir pessoas. O diabo, presta atenção, o diabo está roubando a maior riqueza que nós temos. Sabe qual é a maior riqueza que você tem? Sabe qual é a maior riqueza que você tem? Sabe o que você tem de mais precioso, que custa mais caro? Sabe não? Ok, então vou te ajudar. Chega agora numa UTI alguém que está quase morrendo. O médico já disse para ele não tem muito tempo de vida. Chega para ele agora e pergunta, você quer 10 mil dólares? O que ele vai responder? Não, tudo bem. Então você diz para ele, não, tudo bem, eu tenho uma Ferrari na minha garagem. Você quer a minha Ferrari? O que ele vai dizer? Não. E você então é um pouco mais ousado e pergunta para ele, você não quer dinheiro? Você não quer carro? Tudo bem, eu vou te dar uma promoção lá na empresa. Você quer uma promoção lá na empresa? Ele vai dizer o quê? Não. Aí você diz, uai, então o que você quer? O que ele vai responder? Você tem aí mais um pouco de tempo para me dar? Logo, eu concluo que a maior riqueza que qualquer pessoa pode ter se chama tempo. E sabe o que o diabo está fazendo? Ocupando o seu tempo. Como é que eu faço para encaminhar esse videozinho aqui? $30 anos, 40 anos, 50 anos. Não, agora, não, tem que fazer alguma coisa. Bursite. Escoliose. Não. A lombar não responde mais. Sabe o que estava acontecendo? Olha aqui. Sabe o que estava acontecendo enquanto você estava? Um monte de oportunidade passando diante de seus olhos. Um monte de oportunidade passando diante de seus olhos. E não é oportunidade para qualquer coisa não.
um monte de oportunidade para você fazer coisas maiores, passando diante dos seus olhos, e você dando o seu tempo precioso para nada. Feche essa rede social, bloqueie esse perfil, sai dessa tela. Tem uma vida real aí fora esperando por você. Tem gente de carne e osso esperando não só para ser curtido, mas para ser abraçado por você. Eliseu volta, e ele não apenas despede dos pais, porque seria coisa muito boa despedir dos pais, mas Eliseu volta e pensa, olha para mim, Eliseu volta e pensa, eu não quero mais fazer coisas boas só, eu quero fazer coisas maiores. Deus me visitou, Deus falou comigo, eu recebi um chamado, não dá para continuar sendo a mesma pessoa. Ele queima tudo que o mantém preso ao seu passado. Ele queima tudo que o mantém aprisionado à sua historiazinha. Ele mantém tudo que o mantém preso à sua vidinha medíocre. Pastor, mas arar terra é ruim assim? Não. O problema não é arar terra. O problema é estar fora do centro da vontade de Deus. Deus não chamou Eliseu para arar a terra, mas se Deus te chamou aqui para arar a terra e você não está arando, então é você que está fora do centro da vontade de Deus. Ser contador, ser advogado, ser médico, tem nada de errado com isso. Errado é se Deus te chamou para isso e você não está sendo, porque você quer ser pastor, porque você acha espiritual ser missionário, mas Deus te chamou para ser médico, Deus te chamou para ser o melhor advogado, Deus te chamou para ser o melhor contador, Deus te chamou para ser a melhor professora, Deus te chamou para um lugar que só você pode ocupar. Quando Eliseu volta e queima os arados, sabe o que Eliseu está dizendo? Não quero mais essa vidinha michuruca, não quero mais essa vidinha vazia, não quero mais essa vidinha boa que eu tinha, eu quero viver coisas maiores. Você pode ficar em pé em nome de Jesus. Eliseu tinha potencial, tanto é que Elias viu isso nele. Mas esse potencial, presta atenção, Eliseu tinha um potencial, mas esse potencial só começou a ser liberado a partir da sua escolha de soltar completamente a vida boa o suficiente para abraçar coisas maiores. Quando Eliseu queima os seus arados, ele recebe uma autoridade, uma confiança em Deus que ele jamais tinha experimentado. Quando Eliseu queima os seus arados, ele recebe a maior clareza de identidade e também do seu chamado. Quando Eliseu queima os seus arados, ele recebe maior alegria em saber que estava no lugar certo, o lugar que ele tinha a bênção de Deus. Quando Eliseu queima os seus arados, ele recebe maior influência sobre as pessoas que estão à sua volta. Quando Eliseu queima os seus arados, ele passa a causar um impacto muito maior no mundo em que vivia. Você está causando impacto na vida de alguém? Sua vida está impactando alguém? Ou você está só passando por aqui? Se você estiver só passando por aqui, deixa eu te dizer, esse não é o lugar que Deus te chamou. Deus não te chamou para ser bom o suficiente. Deus te chamou para fazer coisas maiores. Eliseu teve uma percepção da presença de Deus.
Eliseu teve uma consciência do seu chamado. E Eliseu tomou a decisão de romper com a sua velha vida. Os arados representavam a velha vida de Eliseu. Eliseu diz: não quero mais, não quero mais. É uma coisa boa? É bom, mas não quero mais ser bom. Eu quero fazer coisas maiores. Que Deus continue falando com você nessa noite.